da semana para aparecer aqui no Instagram, no nosso endereço e trazer os convidados e as entrevistas. Esses 2 dias da semana são as terças e as quintas. Portanto, hoje, terça, 20 horas, é a hora da gente tratar de assuntos. Sempre assuntos de interesse de Iporá e de interesse da região. Sempre um convidado que tem mensagem importante para o nosso povo. Hoje nós vamos entrevistar aqui ele, o Carlos Eduardo Mendes Alencar, o Dudu da papelaria. Ele é presidente da Câmara e como chefe do Poder Executivo, ele, além de cuidar ali daquela Casa de Leis, que cumpre o seu papel como poder constituído, está também aí numa série de palestras que estão acontecendo em Iporá, isso já vem de alguns meses, em parceria com o SEBRAE, onde a CDL também participa, que são palestras voltadas para o meio empresarial de Iporá. E amanhã vai ter um evento importante. Foi com essa motivação que a gente convidou aqui o Dudu para vir falar do que vai acontecer amanhã e também falar do Poder Legislativo, a Câmara Municipal de Iporá. Dudu, freguês aqui nosso, sempre por perto. Satisfação, mais uma vez, te receber. Valdeci, eu quero te agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Quero também cumprimentar aí todas as pessoas que estão e vão nos assistir nesse importante canal de comunicação da nossa cidade, nossa região também, de forma especial, cumprimentar o Hélio Júnior, né, que está aí nos bastidores, o Danilo também, que está dando suporte para todos nós, para que isso tudo possa acontecer. Então, Valdeci, um prazer, mais uma vez, estar contigo aqui neste importante meio de comunicação. Exatamente. O Carlos Eduardo Mendes Alencar é o Dudu da papelaria. E por Dudu da papelaria, entende-se que ele é comerciante, ele é empresário em Iporá. Antes de vereador, já estava no mundo dos negócios e como vereador preside a Câmara, cuida ali daquele poder constituído, mas a sua preocupação, Dudu, nós vamos iniciar falando, a sua preocupação como empresário é que te motivou aí, a Câmara está apoiando uma série de atividades ligadas ao empreendedorismo, a qualificação dos nossos empresários. Como é que surgiu isso? De fato, pela sua vocação para o comércio. Valdeci, e também quero falar com as pessoas que estão nos acompanhando, a motivação surgiu justamente por conta da gente estar lá na ponta como empreendedor, né? E daí sempre eu dialogava com o SEBRAE, né, por conta da empresa mesmo, quando a gente resolveu em colocar de fato a loja física, estabelecer lá a nossa empresa, eu sempre busquei o SEBRAE. Até mesmo para a definição do nome, eu busquei apoio ao SEBRAE. E recentemente, no ano de 2025, eu tive a oportunidade, por motivação de companheiro, né, do Danilo, vou assim dizer aqui, da gente participar de uma hibernação por conta do SEBRAE, né, que chama Empretec, a qual eu mando aí um convite a todas as pessoas para ter essa experiência na sua vida. O Empretec, ele é promovido pelo SEBRAE, para a gente ter uma ideia, cada pessoa faz uma vez só na vida, né, e tem lá um termo de compromisso que você não pode dizer o que você aprendeu por lá, você tem que colocar na prática. Então, é uma semana intensa, né, que a gente hiberna lá dentro para entender como que é de fato que acontece o empreendedorismo, né? Lá, de fato, é como tem ali o slogan do Empretec, né? A virada de chave mesmo na sua vida. Te abre um leque de visão extraordinário, né? Por isso que eu quero que outras pessoas tenham a oportunidade de participar. Aqui de Iporá nós tivemos a oportunidade de 18 pessoas participarem, né, não só de Iporá, mas da região, e a partir daí a gente começou com mais intensidade uma aproximação com o SEBRAE. E daí, obviamente, eu, por conta do mandato, eu pensei não somente na nossa empresa, mas pensando nos comerciais, empreendedores da nossa cidade, a possibilidade da gente enxergar um apoio mais de perto do SEBRAE. E daí a gente foi analisar muitas dores que, principalmente nós empreendedores aqui da nossa cidade, tem, né, com relação ao empreendedorismo. E uma das dificuldades que a gente vivencia, né, aqui no município, eu acredito que em todo o país, é a dificuldade de contratação de mão de obra, né, e também a dificuldade também no atendimento, na contratação, e uma outra dor que todos nós estamos passando e vivenciando isso é com relação ao desafio da loja física em comparação ao que a gente tem na palma da mão, que é o celular.
que é os canais de comunicação digital, né? Para a gente ter uma ideia, você que está no Instagram, que está aí, quando você pesquisa lá por um objeto, por exemplo, uma taça dessa aqui, o algoritmo cruza e daqui a pouco, nos próximos stories, está lá só passando taça e vindo empresa, enfim. Foi essas dores que motivou a gente aproximar mais do Sebrae, né? E com isso a gente começou aí, pedir um apoio ao gerente regional do Sebrae, aqui da nossa região, e falou com ele da possibilidade, né, da gente tecer uma parceria, né, da gente trazer uma série de palestras mensais para que a gente pudéssemos estar atendendo, não tão somente os empresários, empreendedores, mas toda a comunidade que tivesse interesse. Dizem que a Casas Bahia não foi feliz exatamente porque não soube trabalhar bem as vendas na internet, enquanto que o Magazine Luiza está deslanchando. Então, e o Empretec leva muito em conta a internet. Com certeza, ele leva de uma forma geral, não tão somente a internet, mas também a forma do empreendedor fazer gestão, né? E principalmente da gente mudar a forma da gente visualizar o empreendimento nosso, né? Que a gente precisa pensar além das paredes do nosso empreendimento, né? Hoje acredito que um dos maiores exemplos para a gente que a gente tem, e a gente discutiu isso no Empretec, com relação a um CPF comparado a um CNPJ, e não tão somente um CNPJ insignificante, né? Vamos ser bem popular no que eu quero exemplificar. Né? Ficou muito visível isso na Copa do Mundo, né? O grande império da Rede Globo, né? E quando a gente pega ali a Cazé TV. Um rapaz foi para o YouTube e deu show. Você entendeu? Então é isso. Eu acredito que todos nós precisamos atentar com relação a isso. Então empreender mudou a forma de empreender, Valdeci. E a gente, com essa atenção, a gente trouxe. E assim, nós estamos com um ciclo de palestra aí, completando quase 10 palestras, quase 10 meses fazendo, e nós fizemos questão, desde a primeira palestra até a última que aconteceu, sempre em parceria com o CDL, por conta que a nossa Casa Legislativa está em obra, a gente não tinha e não tem até o momento um espaço para que a gente pudesse acolher as pessoas, e desde a primeira a gente não fez questão de, por exemplo, convidar ali, por exemplo, se a gente convidasse ali uma escola, as faculdades de empreendedorismo, a gente lotava ali uma sala. A gente fez mesmo aquele ditado bem popular, na unha mesmo, né? A primeira palestra mesmo, eu não tenho vergonha de dizer que nós começou a palestra e finalizou ela com 10 pessoas. Mas, de fato, 10 pessoas que queriam. Interessado e que aprofundou o assunto. E a última palestra que a gente fez, nós tínhamos lá 55 pessoas. Entendeu? Então, assim, a gente teve o interesse das pessoas e conseguiu com que as pessoas interessassem no assunto. E assim, o Valdeci, quem está nos acompanhando, mesmo com a questão política, que a gente sempre não tem como desatentar com relação a isso, a gente fez questão de trazer um negócio bem profissional mesmo, né? Tem a parceria do CDL, tem a parceria do Sebrae com os palestrantes, e daí a gente não cria lá dentro da palestra um movimento político. Eu estou em todas as palestras, do início ao fim, mas eu faço apenas a abertura. Nós temos grupo de WhatsApp para fazer a devolutiva do que as pessoas acharam da palestra, mas no grupo do WhatsApp também a gente não envolve nada de política e é mesmo, de fato, algo profissional, junto com o Sebrae, para fazer essa devolutiva para os nossos empreendedores e, obviamente, para a nossa cidade, porque a gente convida pessoas também que tenham interesse em empreender, pessoas que têm interesse de entrar no mercado de trabalho, para, a partir da palestra, fazer qualificação. E, além da palestra, a gente teve algumas oficinas, as oficinas foram bem poucas, né? E, fruto disso, a gente aproximou bem significativamente do Sebrae, né? Além das palestras, a gente aproximou do Sebrae, a gente teve a oportunidade de estar ali na cidade de São Luís de Montes Belos, ali com um grande evento do CDL Jovem, ali trazendo o bilionário para fazer uma imersão para aquele pessoal. Nós fomos a convite do Sebrae. Nós tivemos na cidade de Moçambiques também a convite do Sebrae, onde ali eles reuniram muitos secretários de toda a região ali em volta de Moçambiques para falar das questões turísticas da região de Moçambiques e também da nossa região, por conta do Sebrae, né? Então, até chegar na palestra de amanhã, né, que a gente, por meio de muitas mãos, a gente sonhou nessa palestra, uma oportunidade, acredito que poucas ou única oportunidade de ter um grande gestor, um grande empresário que vai estar aqui
na nossa cidade amanhã, por conta dessa parceria construída a longo tempo, junto do nosso mandato, com o CDL e também, obviamente, com o SEBRAE. Então, acredito que isso já é fruto de tudo isso que a gente vem construindo aí por mais posso assim dizer tranquilamente, por mais de 12 meses. É o Carlos Eduardo Mendes Alencar, o Dudu da Papelaria, presidente da Câmara, e fomentando aí em Porá uma série de palestras. Amanhã, dia importante. Uma palestra com um renomado consultor empresarial. Daqui a pouquinho o Dudu vai dizer quem é ele. Estamos em uma transmissão que chega aí até você e chega com os apoios do Baratão Shopping, o campeão de preços baixos, mais de 4 décadas servindo em Porá e toda a região. Quem mora dentro de Porá pode comprar até pelo WhatsApp. Comprar do Baratão, do campeão de preços baixos. Para isso o pessoal já memorizou aí o 64981541495. Bioenge Soluções Ambientais está conosco aqui nas transmissões. Essa é a empresa daqueles que precisam de documentação na área de meio ambiente. Bioenge Soluções Ambientais, a empresa da Maiara e do Endel. O contato é 64996235621. O posto Rede Parceirão tem o combustível de qualidade realmente, e em 2 endereços. O posto Rede Parceirão está aqui em Porá, ali no Posto Real, e também ali em Israelândia, nas margens da GO 060. Parceirão é a sua casa nas rodovias. Laboratório Bioanálise é outra empresa que está conosco, sempre aqui nas noites de terças e quintas. O Bioanálise é aquele laboratório que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. Está em Porá, no centro da cidade, na Avenida Pará, 365. E além de coletar em Porá, também faz coleta em Amorinópolis, Gelpaci e em Piranhas. Eu continuo tendo aqui do meu lado, nessa entrevista sobre empreendedorismo, o presidente da Câmara Municipal de Porá, o Dudu da Papelaria. Ô, Dudu, quando você falava do Empretec, que é um negócio sério que você fez, vocês e aí um grupo de empresários fizeram, aprofundou muito no mundo dos negócios, teve um momento aí da sua resposta que você falou que o que vocês aprenderam lá não pode dizer. Uhum. Como é que é isso? Não pode dizer ou porque não dá para dizer assim num instante só? Eu acredito que são as duas coisas. Além de não poder dizer, não dá para a gente, por exemplo, num podcast desse aqui, a gente exemplificar tudo que a gente foi construído ali. Para explicar mal explicado, é melhor nem começar. É melhor nem começar. É uma hibernação que cada um tem lá dentro, né, com consultores especializados, não é qualquer um que vai para o Empretec, tem a seleção específica do SEBRAE. O empresário se transforma lá dentro? Se transforma completamente. Tanto é que dentro do Empretec, cada um que está lá, por meio de uma capacitação, lá dentro a gente é obrigado a montar uma empresa e essa empresa tem que gerar lucro até o final do Empretec. Né? E daí eles dão toda a assistência e aponta todos os acertos e todos os erros. Né? Então, é uma hibernação que começa às 7 da manhã, finaliza às 18 horas, e além disso, à noite você leva trabalho para casa, de segunda a sexta. É intenso. É intenso. Não tem tempo para você falar assim, vai dar tempo de eu estar na minha empresa fazendo alguma atividade. Não, você tem que parar literalmente a sua vida nessa semana para você fazer a dedicação, sabe? Então, mas é algo extraordinário que você fura a sua bolha e, de fato, acontece a virada de chave para você dar conta de enxergar muito além do que você imagina que tem possibilidades, né? Então, é algo extraordinário que o SEBRAE oferece. Agora, por ser assim tão intenso, o Empretec não é gratuito, né? Não é gratuito. Tem a contribuição, né? Quando a gente fez a contribuição, eu acredito que não é contribuição, é investimento, né? De um salário mínimo, né? Que você ali faz um investimento em você, mas eu não tenho dúvida e não tenho nenhum arrependimento. Se pudesse fazer novamente, eu faria novamente, porque é algo que eu vou levar para a minha vida toda e a todo momento, em todas as dificuldades, tanto na gestão da Câmara Municipal, como na gestão da nossa empresa, a gente recorda de fatos que aconteceu no Empretec. Né? Então, que faz você facilitar o encaminhamento daquela dificuldade e, ao mesmo tempo, você precisa sobressair. Né? Através da dificuldade, através dos momentos difíceis, que a gente visualiza outras oportunidades.
aproveitar os momentos difíceis para visualizar oportunidades. Com certeza, não tenho dúvida disso. E a partir daí, eu particularmente, eu parei de enxergar, por exemplo, mês de julho, todos nós sabemos, quem está no comércio, que foi um mês que a gente teve muita dificuldade do ponto de vista do movimento mesmo, né? Eu converso muito com meu vizinho, que foi presidente do CDL, que eu sou Assis, muito conhecido aqui na nossa cidade, nós falávamos muito que um mês muito atípico, o mês de julho, por conta das férias escolares. Além das férias escolares, nós tivemos uma particularidade aqui no município de Porá. Logo em seguida, a Festa Maio, nós já teve a pecuária antecipada por conta do calendário eleitoral, né? Então, isso impactou diretamente no comércio. E aí eu lembrava e fazia vivência da experiência que eu tive no Empretec. Não adianta você ficar lamentando que por isso, por conta de Festa Maio, por conta da pecuária, o movimento é difícil. Você precisa se reinventar e reinventar através daquele momento difícil. E o Empretec, Dudu, ele é gestão de um modo geral. Porque teve um momento aí que você falou que você está sendo entrevistado aqui nesse momento como empresário, e é o Dudu da papelaria, mas um instante aí você falou que é gestão, até como presidente da Câmara te auxiliou. Com certeza. Eu lá na casa, nós estamos fazendo uma obra, e eu tenho feito desde o ano passado gestão. O ano passado, a gente finalizou o ano, a gente fez uma devolução de 12º significativa, e nós pagamos daquela obra lá 70% da obra na gestão passada. Então, eu quero concluir, e já vou ser ousado aqui, vou me convidar a estar aqui nesse programa, no final do ano, no final da nossa gestão, para me fazer um balanço. Eu quero concluir a obra e quero ainda deixar um veículo novo para casa e ainda vou fazer a devolução para o Poder Executivo. Então, isso é forma da gente fazer gestão. E na obra lá, Valdeci, quando a gente fala de gestão, é gestão mesmo de acompanhar. Né? Eu dedico lá a casa como gestor mesmo, de mínimos detalhes lá, que, por exemplo, quando sai da gestão da empreiteira que ganhou, por exemplo, quando um simples fato lá de retirar um blindex com a empresa X cobrou R$800, aí eu perguntei ao meu servidor, você dá conta de tirar? Dou conta de tirar. Quanto você vai cobrar? Não, eu não tenho jeito de cobrar. Então, vamos negociar uma folga para você aqui por quanto você cobrou, entendeu? Então, isso eu entendo como gestão. Eu economizei R$800 que eu posso aplicar, ou se eu não aplicar, eu posso fazer a devolução do 12º futuramente. E outra coisa, o meu 12º que entra na casa, eu faço uma programação do pagamento de todos os contratos, de toda a folha de pagamento, o restante que eu tenho ali no caixa, eu faço aplicação mensal, direto à instituição que nós temos lá na casa. Então, eu acredito que essa questão de gestão, com muita responsabilidade, nós estamos fazendo lá, e fruto disso é o que a gente vai entregar para a população no final do ano, com balanço de 2 anos aí de presidência, usando todo esse mecanismo de gestão que a gente vem construindo, né, por meio dessa parceria do SEBRAE, que está aí à disposição de todos nós, e também gestão da nossa empresa, né, que a gente sabemos que a todo momento você precisa estar gerindo aí os nossos empreendimentos. E do Dudu, presidente da Câmara, nós vamos falar daqui a pouquinho. Por enquanto, o Dudu da papelaria, o Dudu empresário, mas que como presidente está aí apoiando essa série de palestras, e amanhã a gente tem uma palestra importantíssima. Até no nome a palestra é audaciosa. Um abraço para o pessoal lá do bar e distribuidora Caverna, que serve a água mineral que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos. E quando eu disse que o nome da palestra é audacioso, é porque a palestra se chama-se Como Crescer Sua Empresa com Mais Lucro e Liberdade de Tempo. Por que esse nome? Então, nós juntamos esse nome com a pessoa que vai estar conosco. Amanhã nós já está na cidade, ele acabou de chegar, agora no final do dia, o senhor Antônio Sasso. Né? Isso foi um sonho que a gente sonhou, ele mentora um empresário aqui da nossa cidade, né? Um empresário de sucesso por conta da mentoria que ele construiu com esse empresário, e a gente sonhou isso e passou para o SEBRAE esse sonho, né, por conta de toda essa logística que eu já expliquei dessa parceria, e felizmente o SEBRAE sonhou conosco, que viabilizou, né, a vinda do senhor Antônio Sasso aqui amanhã. Né? O senhor Antônio Sasso, ele é referência no país relacionados à questão de empreendedorismo e de gestão. Né? Ele fabricou ali, ele foi proprietário de uma empresa que fabricou uma esteira, e a partir dali ele vendeu para um grupo americano. Ele ficou 2 anos fazendo a transição de tecnologia, e a partir disso, depois desses 2 anos, ele comprou uma empresa, né, de sociedade com o moço. Em resumo, hoje o senhor Antônio Sasso,
quando se fala de tecnologia, ele é o número 1 de vendas do Mercado Livre Brasil. Né? Então, esse moço, né, ele vai estar aqui amanhã para falar dessa temática, e o que a gente pediu para ele, e ele concordou, e ele está preparado para amanhã falar isso com a gente. Ele não vai contar a história de vida para a gente ser uma palestra motivacional. Ele vem para mostrar, de fato, como que ele fez gestão para ele chegar onde chegou. Né? Porque todos nós sabemos que a força que é o Mercado Livre. Né? E o cara, quando se fala de tecnologia, ele é o número 1 de vendas do Mercado Livre. E aí é ele ensinando o empresário que está fisicamente estabelecido a migrar para o mundo da internet. Com certeza. E assim, graças a Deus, os empreendedores aqui do município, nós focamos principalmente nos empreendedores, acatou os nossos convites. Né? Nós tínhamos preparado uma palestra para acontecer lá no CDL, né? Que ali eu até brinco com os meninos, ali virou nossa casa, né? E aí lá no CDL temos lá 120 espaços, lugares, né? Uhum. E felizmente hoje nós finalizamos um balanço com mais de 200 inscritos. E daí nós já tínhamos uma conversa prévia com o Marcelo, ao qual eu mando um abraço, agradeço. O Marcelo, ele é diretor do Instituto Federal Goiano, campus de Iporá. Então, nós estamos indo lá para o IF Goiano, para o mini auditório lá, que tem a capacidade para 200 pessoas. Nós estamos providenciando algumas cadeiras extras, mas a gente vai fazer lá. Então, fechado, nós temos mais de 200 inscritos para estar lá, principalmente na grande maioria, 90% são empreendedores, comerciantes, comerciais da nossa cidade, para estar lá. Nós focamos bem, nós tivemos a oportunidade de falar praticamente com todos, tivemos a oportunidade de visitar muitos empreendedores da nossa cidade, e nós falamos, a gente entende que é um momento ímpar que vai acontecer no município de Iporá. Claro que a gente não tem, e eu já fui em muitas palestras, muitas formações, fiz em Empretec, a gente não consegue absorver 100%, mas eu não tenho dúvidas que amanhã alguma coisa a gente vai pegar das falas do seu Antônio Sasso. Porque é impossível, Valdeci, você participar de um negócio desse, de um evento nessa magnitude, e você não tirar nada de proveito de lá. Né? Porque não vai lá, ninguém vai lá, como em outros eventos às vezes, com uma motivação de você receber algum cachê para ir, você receber certificado. As pessoas estão lá por conta do interesse em adquirir conhecimento e principalmente conhecimento de alguém que teve um case de sucesso. Né? Então, a gente acredita muito que a gente vai, por meio dessa parceria, por tudo isso que vai acontecer amanhã, a gente vai fazer uma devolutiva aí para os nossos comerciantes, para nós empreendedores, ter a oportunidade de sair com algo de lá que a gente pode, a curto, médio e longo prazo, aplicar nos nossos empreendimentos. Ô, Dudu, e as palestras, elas têm sempre duas vertentes. Nós estamos muito acostumados com as palestras motivacionais, que é para dar uma sacudida, para a pessoa animar e ter motivação para o mundo dos negócios, conforme o nome já diz, motivacional. Mas você enfatizou aí que amanhã não é bem o motivacional, amanhã é uma palestra técnica, para aprender a lidar com a internet. Aquele que está fisicamente estabelecido aí nas ruas de Iporá, com o seu comércio, descontente de esperar o cliente, a forma como a internet pode sacudir o negócio dele. Então, essa palestra, no meu entendimento, de acordo com o que você falou, é de cunho técnico. Valdeci, é de cunho técnico, mas não é tão somente para as questões de internet. Ela é focada à gestão. Né? O objetivo principal que o senhor Antônio Sasso vem é falar a forma de fazer gestão. A forma de fazer gestão. Mas como ele é um campeão de venda no Mercado Livre, parece que fica sendo um ponto forte, aí uma expectativa grande em torno disso. Com certeza, eu acredito que ele vai dar muitas dicas, mas o objetivo geral, o foco maior é da gestão. Né? E no ciclo de palestras que a gente trouxe aqui do Sebrae, inclusive a gente teve recentemente também, que eu não falei, em Jussara, semana passada, na quinta-feira do empreendedorismo ali na cidade de Jussara, promovida pelo Sebrae, a gente quer trazer especificamente, uma das próximas palestras falando especificamente sobre essa questão de vendas online. A gente já trouxe algumas, mas a gente quer focar nessa temática, porque a gente não tem dúvida que esse negócio de internet, inteligência artificial, não tem como a gente voltar atrás. Ou a gente acompanha ou a gente fica para trás, e a gente não pode ficar para trás. A gente tem que seguir e saber o mínimo para a gente dar conta de gerir. Então, a palestra de amanhã é especificamente pautada nas questões de gestão. O senhor Antônio Sasso
é um cara aí que dispensa comentários, né? Ele chegou ao topo onde chegou, né? E aqui, Porá, a gente tem a felicidade dele ter mentorados aqui, né? Pessoas que ele acompanha aí ao longo de um período grande, né? E tem um case de sucesso. Então, não é alguém que vem cá e falando que algo que ele prospecta e que imagine que dê certo. Ele vem cá com o exemplo próprio dele, lembrando que ele não vem contar a história de vida, vou repetir isso, mas ele vem com o case de sucesso dele. Algo que ele deu conta de passar e ele chegou ao topo, e eu acredito que, além de chegar ao topo, o mais difícil não é você chegar, é você manter aonde ele chegou. E a Exclusiva Pães tem lá os seus proprietários, um casal que venera ele, né? Que gosta muito, que faz uma diferença. Os dois, né? Os dois empreendedores aqui do município de Porá que são mentorados pelo senhor Antônio Sassi. Inclusive, nesse momento, o senhor Antônio Sassi está lá, né? Conversando com os empresários lá da Exclusiva Pães, e além dos empresários, todos os colaboradores, né? Então, o case de sucesso deles aqui da nossa cidade é esses dois empresários, né? Que a partir da mentoria do senhor Antônio Sassi, hoje a Exclusiva Pães, ela não é tão somente uma empresa, uma padaria de vender pães, ele tem ali uma fábrica que eu tive a oportunidade de conhecer, uma fábrica de quitandas, de panificação, e além disso, agora recentemente, os empresários também adquiriu mais 2 empreendimentos, tudo por conta da mentoria, né, e do senhor Antônio Sassi, né? Então, hoje, além da Exclusiva Pães, os empresários eles são donos da Aqui Delícia Pizzaria e também ali da Sociedade Sabor, tudo por conta desse trabalho de mentoria, principalmente focado na gestão. Porque eu entendo, Valdeci, e você também há de concordar comigo, que você também é empreendedor, não adianta eu tentar ir para a internet se eu não tenho gestão. A gente precisa ter gestão, saber o básico, e a partir da gestão ter uma programação, um planejamento para você estabelecer na internet. Então, tudo perpassa e tudo parte através e por meio da gestão. E os empresários de Iporá que estão aí fisicamente estabelecidos, aí nas ruas, de portas abertas, esperando os clientes, têm reclamado, né, Dudu? Agora tem que abrir portas virtuais. Com certeza. Valdeci, eu entendo, e quando eu falei que essa questão da inteligência artificial, da internet, não tem volta, cara. Então a gente precisa de entender o mínimo. Se, por exemplo, eu sou um empresário que já tem uma certa idade, que eu não tenho condição e falo assim, eu não consigo dominar, eu preciso de contratar alguém que domine. Porque senão daqui a pouco, infelizmente, o que eu vou falar é duro, mas daqui a pouco o meu comércio vai ter muita dificuldade de sobrevivência. Infelizmente, o resultado vai ser esse. Porque não tem como a gente fugir. Recentemente eu estive lá na loja, isso é exemplo a todos nós, quem está nos acompanhando aí sabe disso, que um cliente meu me falou, ele compra tudo pela internet, até gêneros alimentícios ele compra pela internet, produto de limpeza, onde a gente vai parar? Né? Então, não tem jeito da gente mudar essa realidade e da gente sair dessa realidade. Então, a gente precisa adequar a realidade e colocar os nossos produtos ali junto com os outros produtos, com diferencial. Por que eu, que moro em Iporá, estou comprando na internet? Então, por que eu, de Iporá, não posso comprar de alguém de Iporá que está na internet, que ao invés de eu receber em 2, 3 dias úteis, eu recebo daqui 30 minutos? Então, eu acredito que é um desafio e todos nós precisamos entrar nesse desafio e, consequentemente, vendermos através da loja física e também da internet. Vender na loja física e vender pela internet. Recado aí do nosso presidente da Câmara, o Carlos Eduardo Mendes Alencar, o Dudu da Papelaria. Obrigado a vocês que estão nos acompanhando aí no Instagram, vocês do YouTube. Gratidão a esses tantos que estão aí nos acompanhando ao vivo ou que vão nos ver posteriormente. Curta aí o vídeo, compartilhe, recomende. Dudu, e agora você falava aí de essa expectativa grande para uma palestra de amanhã, que tem lá um espaço para 200 pessoas. E parece que está lotado. Nós estamos aqui alardeando, enaltecendo um evento que parece que já não tem espaço para mais pessoas. Valdeci, a gente tem essa expectativa, né? E eu falava mais cedo com toda a nossa equipe. Hoje à tarde a gente finalizou o dia com um balanço de 200 inscritos. Aí nós fazia esse mesmo questionamento. No final do dia a gente tem a live lá no OG Notícias. Amanhã a gente vai na Rádio Rio Claro, na RDR,
né? E como que a gente fica aí para fazer essa fala diante desses dois espaços que a gente entende que são os maiores espaços de comunicação que a gente tem na cidade. O que fica realmente um recado aí da importância desse Antônio Sasso, do que ele representa, da mensagem que ele está trazendo, até para que ele volte. Com certeza. E daí, assim, se você queira ainda, porventura, um empresário quiser entrar em contato com a gente vai criar possibilidade para acolher. Né? A palestra terá transmissão, Dudu? A gente vai tá organizando para tentar fazer essa transmissão. Né? Nós estamos estudando essas possibilidades. Né? Eu estou achando o Danilo, ele me olhou assim, mas a gente precisa criar, porque assim, a gente infelizmente aqui em Porá, a gente não tem como fugir disso. Mesmo que não seja ao vivo, mas que registre o momento. Por exemplo, assim, Valdeci, você há de concordar comigo que nós temos muitos extremos, nós temos muitos lugares com até 100 assentos, mas a gente tem um instituto com um mini auditório com 200, aí depois foge disso nós temos o auditório que é para 850, aí fica muito longe dessa realidade. Né? Então, a proposta era de fazer até 200, a gente pensou que às vezes custaria, né, que o negócio foi... a gente não criou a possibilidade de falar assim, vamos fechar com uma turma de faculdade. Né? Foi, a grande maioria, 90% são empresários. Mas a gente, se tiver muitos interesses de empresários, a gente olhou o espaço hoje, a gente esteve lá em loco, tem as opções ali de acrescentar mais umas 30 cadeiras ali, 30 assentos, e a gente pode estar providenciando isso ainda, sabe? Quem se inscreveu foi gratuitamente? Não, todos são gratuitos. Todos que vão estar lá. Toda a série de palestras que foram tendo nos últimos meses foram gratuitas. Tudo gratuito, e a gente ainda, além de ser gratuito, a gente fez um esforço, por meio do nosso mandato, de dar ainda um lanche. Inclusive amanhã, em parceria com a Exclusiva, a gente vai servir um coffee break lá para as pessoas. Porque a gente sabe, todos nós somos trabalhadores, a gente sabe da dificuldade. A gente vai em casa rapidinho, no máximo toma um banho, quando dá tempo nas palestras. Então a gente já proporciona isso para que as pessoas tenham um mínimo ali de tranquilidade e de conforto para estar na palestra. Lembrando que as nossas palestras não é aquelas palestras de 4 horas, né? São palestras que dê condição da gente ter o aprendizado. Não fica cansativo. Não fica cansativo. Como crescer sua empresa com mais lucro e liberdade de tempo? Esse é o tema usado aqui da palestra de amanhã à noite, lá no mini auditório do IF Goiano. São 200 lugares, certamente lotados, mas então aí, Dudu, o que fica é o apelo para que seja registrado o momento. Se não numa transmissão ao vivo, que haja um registro audiovisual. Nós vamos fazer, porque até então, o senhor Antônio Sasso está criando essas possibilidades de entrar nesse ramo aí de palestras, mentoria, ele já faz mentoria, né? Então, eu acredito que muitos momentos da palestra dele vai ter aí oportunidade de gravação, e posteriormente a gente, nas redes sociais nossas, de CDL, a gente vai colocar ali alguns cortes de alguns momentos importantes dessa palestra. Então, Valdeci, eu estou muito feliz, né, de ter condição, por meio do Sebrae, dessa parceria, e da gente ter construído até chegar ao seu Antônio Sasso. Então, eu estive ali na cidade de Jussara, né? Eu fiquei encantado ali com a Feira do Empreendedor, já é a 5ª edição, né? E eu questionava o Sebrae por que não realizar em Porá, né? Então, a gente, depois do seu Antônio Sasso, a gente vai sonhar mais, né? Porque eu entendo, fiz essa fala aqui, onde eu tenho a oportunidade de ir, eu faço essa fala, eu entendo da importância e sei, não só entendo e sei da importância que é o comércio de Porá para a nossa cidade e também para a nossa região. Né? Então, se eu tenho a oportunidade, por meio do mandato, por meio das parcerias que a gente vem construindo, de colocar a disponibilidade, de oferecer oportunidade por meio de curso, de qualificação, de oficinas, a gente vai fazer isso. Antônio Sasso, um famoso consultor empresarial, está em Iporá. E amanhã dará sua mensagem lá no mini auditório do IF Goiano. Esse foi o nosso assunto até então aqui, entrevistando o Carlos Eduardo Mendes Alencar, o Dudu da papelaria. Daqui a pouquinho vamos falar com o Dudu, político, presidente da Câmara. Laboratório Bioanálise está conosco aqui nas transmissões das noites de terças e quintas. O Bioanálise é aquele laboratório que tem os exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. No centro de Porá, lá está o Bioanálise, tradição em bons serviços.
e além de coleta em Iporá, o Bioanálise é aquele laboratório que faz coletas também em Amorinópolis, Jaupaci, em Piranhas. Posto Rede Parceirão tem combustível de qualidade e em 2 endereços. O Parceirão é o posto que está ali em Israelândia, nas margens da GO 060, e também aqui em Porá, no Posto Real, já que o Posto Real faz parte dessa rede, a Rede Parceirão. E o Parceirão é a sua casa nas rodovias. Bioenge Soluções Ambientais é aquela empresa a qual você procura quando precisa de documentação na área de meio ambiente. Sim, quem precisa disso procura Bioenge. Bioenge Soluções Ambientais, a empresa da Maiara e do Endel. O contato deles 649-9623-5621. Baratão Shopping, mais de 4 décadas servindo Iporá, sempre investindo, agora recentemente, ampliando o estacionamento, cobrindo mais comodidade para os clientes. Baratão Shopping é o campeão de preços baixos. Eu volto a falar com o Dudu da Papelaria, presidente da Câmara Municipal de Iporá. E agora, para focar, Dudu, no Poder Legislativo, o qual você está presidindo aí pelo 2º ano consecutivo. E agora é à frente de uma obra grande, mais de 1 milhão investido, uma Câmara até então, um espaço pequeno, está sendo ampliado ali, porque vai ter um plenário bem grande. Eu quero que você fale de como é que está a obra e a expectativa para a entrega. Valdeci, e também quem nos acompanha, nós estamos em fase de conclusão da obra, né? Nós entramos na fase já de acabamento, nós falta ali a parte apenas da recepção, né? Para concluir o telhado, né? A recepção teria que ficar por último mesmo, por conta do projeto que foi construído, e finalizando ali o telhado da recepção, o plenário já está em fase de receber o forro, vai ser um forro mais simples, eu vou fazer um investimento, não no forro modelado, mas investimento nas poltronas, né? A partir do forro, o piso já está todo compro, coisa rápida. Então, eu acredito, nós estamos programando ali a reinauguração da casa para meados de outubro, novembro, até mesmo para passar o calendário eleitoral agora, né? Para a gente ter opção e possibilidade de parlamentares estar presente conosco aqui no município de Iporá. E eu sempre falo que a obra ali não foi uma obra para embelezar a casa, embora a gente aproveitou uma obra estrutural, uma obra que carecia de fazer, a Câmara Municipal, e eu quero, dentro da reinauguração, valorizar os ex-presidentes que passaram por ali, porque cada presidente, desde que o presidente que iniciou a construção da Câmara Municipal, até o último presidente que me antecedeu, que foi o Didi Coutinho, teve as suas contribuições ali na Casa Legislativa. Mas ali na casa também, há aproximadamente, quando eu falo aproximadamente, que os servidores efetivos relatam isso, aproximadamente de 15 a 20 anos tem um problema estrutural, por conta do jeito que a casa foi feita. Ela fez de um tamanho e, obviamente, foi crescendo, né? E com o crescimento foi colocado muitas calhas, e com isso o telhado da Câmara, porque não foi projetado para aquele tamanho de prédio, a gente tinha muitas dificuldades, principalmente no período chuvoso, com queimas de equipamento, com danificação do prédio, né? Eu tenho vários e vários vídeos lá na casa, eu pedi para arquivar esses vídeos, para a gente comprovar isso tudo que a gente está falando, sabe? Então, a obra foi estrutural para a gente resolver o problema do telhado, e daí, com relação a essa obra estrutural, a gente aproveitou a oportunidade, e a única intervenção maior que a gente está fazendo, além do layout da casa da frente, a gente fez uma intervenção no plenário. Tanto é que os demais espaços da casa vão e tem 2 telhados. A gente não mexeu na estrutura para garantir o outro telhado e para a gente não perder a parte de forro e instalação hidráulica, elétrica e de internet, né? Mas aí no plenário, nós tínhamos ali um plenário para 94 assentos e nós vamos entregar aquela obra com um plenário para 210 assentos, né? E sem contar... Mais que dobrou. Mais que dobramos. E sem contar uma recepção também que acolhe as 210 pessoas com conforto, e principalmente o que a gente está prezando, além do conforto, é a acessibilidade, né? Então, a gente quer fazer essa entrega da Casa do Povo para o povo novamente nesse ano, e a gente sabe que vai ser e está sendo uma obra aí que vai resolver o problema da Câmara Municipal de Iporá
do ponto de vista estrutural, do ponto de vista dessas questões de goteira que tinha lá dentro, né, e que a gente resolveu. E com muita satisfação a gente vai fazer essa entrega aí para devolver um prédio mais acessível, com muito conforto para todos nós iporaenses. E a gente sabe, né, que a Câmara, quando ela está pronta, mesmo com o plenário com 94 assentos, a quantidade de entidades, o Poder Executivo, enfim, todas as pessoas, e assim vai continuar sendo, utilizam aquele espaço para fazer eventos, palestras, enfim, todo tipo de atividade ali para a população. É isso aí. O Dudu explicando sobre a Câmara Municipal de Iporá, de fato, muitos relatos tiveram de infiltrações, de momento chuvoso, de evento dentro da Câmara e o transtorno de água caindo ali na área do plenário. Teve isso e agora jamais. Agora, Dudu, a obra está sendo feita com o contrato inicial, aquela licitação de 1.300.000. A gente segue naquele contrato. Nós tivemos a possibilidade inclusive foi promessa minha, eu já pedi perdão para os vereadores e vereadoras ali, que eu queria também, além da obra ali essa estrutural e do plenário, a gente fazer uma nova licitação para colocar de forma igualitária os gabinetes. Nós temos ali 3 gabinetes bem menores para os vereadores e a gente teria que fazer uma nova licitação, mas a gente sabe que obra, até na casa da gente, dá trabalho, e muito trabalho, e quando a gente passa por uma obra pública, é mais trabalho ainda, porque lá não é do jeito que às vezes eu quero, né? Eu tenho uma série de normativas a cumprir, né? Então, eu vou deixar isso para as próximas gestões, né? Então, é a obra naquele tamanho, com aquele valor, para a gente tomar o cuidado de fazer essa devolutiva, e eu não quis avançar nessa outra situação, porque até então eu acredito que dentro da minha gestão não daria tempo para a gente concluir essa outra etapa, né? E a gente ia ter uma outra licitação com outro valor. Então, a gente quis finalizar essa obra e depois, posteriormente, se tiver um entendimento, faz essa outra obra aí. Vou deixar o projeto pronto, né? Se outro presidente que vir, né, na próxima eu não posso ser candidato a presidente, se quiser seguir o projeto está pronto. É um projeto menos invasivo da casa, né, porque mexe com paredes, mas mesmo assim acaba sendo uma obra. Exatamente. E então, concluir, né, Dudu, concluir aí até outubro, fazer uma inauguração, sacramentar essa grande melhoria no prédio do Poder Legislativo de Iporá, que fica ali na Praça dos Três Poderes, ali ao lado da Prefeitura, proximidade do Fórum. Realmente vai ser muito útil para a nossa comunidade. Dudu, agora falando do Poder Legislativo, no que diz respeito a cumprir o papel constitucional que a Câmara tem de fiscalizar o Executivo, de apresentar as leis, eu quero te ouvir nesse sentido. Dudu, a gente está ouvindo aí, tem muitas críticas para o Poder Legislativo, eu até já convidei repetidas vezes a prefeita Maísa Cunha para vir aqui, para esclarecer, tem muitas críticas com relação ao Poder Legislativo. E eu quero te perguntar sobre o Legislativo. Enquanto o Poder Executivo sofre críticas, você acredita que o Legislativo está cumprindo seu papel? Eu acredito que sim, mas entendo que além de cumprir o papel, eu acredito que todos nós que fazemos política, nós precisamos entender o processo que nós vivenciamos no município de Iporá. E daí eu não quero fazer nenhuma defesa relacionado ao Executivo, ao Legislativo, eu fazendo uma avaliação bem pragmática, pensando na cidade, pensando na política. Eu imagino que todos nós precisamos refletir os papéis no sentido da gente pensar um pouco mais na nossa cidade, né? A classe política pensar um pouco mais na nossa cidade, do ponto de vista, quando eu sou muito curioso, além de curioso, estudioso também, tendo esse período de presidente, a possibilidade de aproximação de outros presidentes, de outras casas legislativas aqui da nossa região, do estado de Goiás também. E onde eu quero chegar? Eu entendo que a gente precisa de pensar um pouco mais na nossa cidade, né, do ponto de vista mesmo de desarmar mesmo, pensar um projeto que se chama Iporá, né? Mas entendo que a Casa Legislativa tem feito o papel que cabe a ela, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que todos nós, políticos, precisamos contribuir para o desenvolvimento do nosso município, sabe?
desapegar um pouco politicamente falando, do ponto de vista de grupos ideológicos, né, e pensar um pouco mais na nossa cidade, né? Quando a gente usa o exemplo de algumas cidades que fizeram esse exercício e a cidade teve e tem mostrado a condição de crescimento, né? Quando eu falo isso, fica muito claro e muito fresco na minha memória que eu tive recentemente, semana passada, na última quinta-feira, lá na cidade de São Luís de Montes Belos, visitando justamente a Câmara Municipal, a convite do presidente Rogerinho do Esporte, que eu mandou um abraço, fazendo a reinauguração daquela Casa Legislativa, né? E lá, assim como todo lugar que eu vou, eu procuro muito ter o entendimento da particularidade do espaço. E lá, quando eles tiveram o estudo que eu estou falando, o entendimento, pensando na cidade, claro que lá também eles fiscalizam, lá também eles têm os debates, mas quando pensa-se mais na cidade, no que em coloração partidária, no que em grupos partidários, em situações que o meu grupo não ganhou a eleição e eu preciso agora trabalhar para que aquele grupo saia, para o meu grupo entrar e deixar de lado a cidade, a gente percebe-se que a cidade tem um prejuízo muito grande, né? E lá em São Luís, eles tiveram em um determinado tempo, eu não sei precisar quando aconteceu isso, mas eles tiveram esse entendimento e hoje São Luís tem um desenvolvimento bem atípico da nossa querida cidade de Iporá. Uma maturidade política. Justamente, né? Lá na Casa Legislativa, eu perguntava para eles quem é, nesse momento, a oposição ao prefeito. Aí o Rogerinho pegou e falou, deixa eu te contar, aqui nós não temos essa situação de oposição e nem de situação. Nós temos, quando há um desentendimento do ponto de vista da Casa Legislativa para com o gestor da cidade, nós chamamos o prefeito aqui e junta 2, 3 vereadores, quem está em desacordo com a gestão, e resolve naquela sala ali. Quando eu fiz essa pergunta para ele, ele me mostrou. Ele me pediu assim, falou, aguarda um momento aí que você vai ver o que acontece. Aí o prefeito saía da sala com mais 4 vereadores e falou, acontece daquela forma. Estava parando uma aresta. Estava parando a aresta. Então, assim, são exemplos que a gente fala, Valdeci, não é para a gente falar, tão melhor ou pior do que a gente, são exemplos para a gente utilizar, entende? Então, eu entendo que o Poder Legislativo da nossa cidade tem feito o papel, mas entendo também que todos nós, eu me coloco também, porque eu estou nesse quesito também, fazendo política também, todos nós precisamos entender o município, precisamos fazer as nossas contribuições e pensar, acima de tudo, acima dos nossos interesses, pensar na cidade de Iporá, que carece muito das nossas contribuições de todos nós, população, comércio, enfim, principalmente de nós políticos. Estamos tendo o prazer aqui hoje do Carlos Eduardo Mendes Alencar, o Dudu da Papelaria, presidente do Poder Legislativo. Está tendo o prazer de ir aqui conosco hoje. Nós reiteramos sempre aqui o convite para que a Maísa Cunha venha aqui, para a gente bater um papo, falar de Iporá e para que ela possa, francamente, falar das dificuldades que tem. A gente sabe que herdou muitas dificuldades, falar de tudo que ela tem para dizer a respeito das críticas que sofre e da versão dela sobre os fatos. Estamos sempre reiterando aqui um convite para que ela aceite o nosso convite, assim como hoje esteve aqui o presidente do Poder Legislativo e que o chefe do Poder Executivo também esteja conosco. A gente aguarda essa oportunidade. Com o apoio do Baraton Shop, da BioEng Soluções Ambientais, do Posto Rede Parceirão e do Laboratório Bioanálise, nós estamos partindo para o finalzinho aqui do nosso bate-papo com o Dudu da Papelaria. Dudu, mais alguma colocação? Fique à vontade aí para algo mais que queira acrescentar. Valdeci, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer da felicidade da gente poder estar construindo e, além de construir a parceria com o CDL, com o SEBRAE, de ver hoje frutos, por meio dessa palestra que vai acontecer amanhã, por conta dessa parceria. O senhor Antônio Sasso vai estar aqui amanhã. Eu fico muito honrado e até emocionado de saber que a gente teve e tem participação direta para a concretização disso tudo. Quero dizer para toda a população de Iporá, para todos que estão nos assistindo aí, para estar mais atento aos trabalhos de todos nós, que trabalhamos aí na política, para poder fazer essas contribuições,
trazer as sugestões, trazer as cobranças, né, para que, no meu entendimento, a gente possa, né, a cada dia ter um amadurecimento político para que a nossa cidade possa ganhar com isso e possa sair desse momento que a gente está vivendo, tão conturbado aí, politicamente falando, né, para que a gente tenha condição de sair, porque eu sei e entendo da situação que nós estamos vivendo, mas também sei e entendo que a nossa cidade, o nosso povo carece e tem possibilidade da gente, da nossa cidade de Iporá, ter condição de ultrapassar esse momento. Né? E entendo que de muitas mãos, não tão somente do prefeito, do presidente da Câmara, do vereador A, B ou C, mas de muitas mãos. Se a gente tiver esse entendimento, eu sei que a gente tem condição de passar por isso juntos, pensando unicamente na nossa cidade de Iporá, no nosso povo, enfim, da gente poder ter dias melhores. Muito bem, prazer, satisfação contar aqui com o Dudu, que veio aqui. O Dudu, presidente da Câmara, chega acompanhado aqui do Danilo, o Danilo que é da sanduicheria Meu Chapa. Dizem que é o sanduíche mais gostoso de Iporá. Obrigado, Danilo, pela presença, que além de proprietário lá da sanduicheria Meu Chapa, é o assessor de comunicação da Câmara. Obrigado, Danilo, por aqui estar. Obrigado, Dudu, por ter vindo. A gente sempre termina aqui com um presentinho para quem aqui vem. Obrigado. É presente personalizado, leva seu nome e serve para você recordar desse nosso momento. Obrigado. Obrigado aos que nos acompanharam, esses mais de 180 mil seguidores que temos no Instagram, pessoal do YouTube. Gratidão a todos. Um abraço. Na próxima quinta-feira, o nosso entrevistado será o Padre Geraldo, lá da paróquia Paulo VI, que agora está trocando de nome para a Paróquia São José. Será o nosso assunto aqui quinta-feira. Até lá. Um abraço a todos.